tá? Eu vou falar desde a estrutura, alimentação, as maneiras de ganhar dinheiro com as aves ornamentais, enfim, alguns vídeos bem completos, tá? Rápidos e completos, para a gente poder disseminar essa ideia de criação de aves ornamentais, tá bom? Então, vou começar aqui mostrando para vocês a estrutura. Bom, pessoal, então essa é a minha estrutura, as minhas baias, ó, para a criação das aves ornamentais. O que é interessante a gente começar em trás de cada baia tem mais uma, então totalizando 10 baias. Em cada baia eu tenho aqui as aves separadas por cor. Aqui eu estou fazendo um trabalho de dourado, então eu tenho estrutura, tá? Então aqui eu tenho baias de 2,5 por 2,5. Para criar sedosas, polonesas, é um tamanho mas eu faço a limpeza direto. Mas enfim, tá? Então essa é uma estrutura bacana, essa é uma ideia bacana, uma medida boa para as baias, tá? Então, o que é importante a gente saber na estrutura? A gente pode fazer ela de madeira, né, como eu fiz aqui, e telha certinho, como a gente pode fazer também de alvenaria, com tijolo, e enfim, como vocês acharem melhor. Assim é uma maneira que atende super bem, tá? Fazendo de madeira assim atende super bem. O que eu vou explicar aqui para vocês? A forragem, forração do chão. Se a gente tiver essas madeiras aqui passando que sejam altas de todos os lados, como não é o meu caso aqui, ó, por exemplo, desse lado aqui eu não tenho madeira passando, eu coloquei só a telinha para bicho não entrar. O que é legal? Ou forrar com pó de serra ou forrar com areia. Aqui eu coloquei um pouquinho de areia, mas já de tanto que eu limpei, acabou saindo. Mas é legal forrar o chão com areia, tá? Porque não fica direto na terra. Não ficando direto na terra, a areia ela tem uma absorção das fezes e da água que cai do bebedouro, tá? Então a areia é bem legal. Ou pó de serra, porque pó de serra elas vão fazendo a viragem da cama, né? Então elas vão ciscando, ó, o cocô vai saindo do lugar, ele vai subindo, vai descendo, e aí com uns 2, 3 meses você faz a troca, dependendo da quantidade de aves, né? Enfim, então a estrutura 2,5 por 2,5 de madeira, com 2,10 de altura, forração de chão. Nisso, como a gente faz os bebedouros? Tem os bebedouros convencionais, que são os potinhos, né, que ficam pendurados, como eu tinha aqui, e agora eu fiz uma automatização dos bebedouros. Como que funciona essa automatização? Ó, percebe que esses copinhos vermelhos, tá, estão em todas as baias, lá, ó, aqui, percebe que elas estão em todas as baias. Por quê? Aqui é uma automatização. O que eu fiz? Peguei aqui um coquinho improvisado ainda, o banco, vou fazer um suporte bem no alto para dar uma pressão legal. Então aqui ele tem um banco que ele está acima dos bebedouros, com tampa, todo fechadinho. E aqui dentro o que eu faço? Aqui eu coloco a água num nível acima dessa saída, ó, porque quanto mais água tiver, mais pressão vai dar, tá? E eu coloco a água aqui dentro e deixo fechadinho certinho. Aqui eu coloquei um suporte improvisado de bebedouro. Aqui, do outro lado, tinha aquele negocinho de bebedouro, tá? Eu só cortei, fiz o isolamento por aqui e coloquei a saída para essa mangueirinha. Essa mangueirinha é aquela mangueira de nível, tá? Então a água aqui não tem nenhum registro de abre e fecha, ele fica aberto o tempo todo. A água sai por aqui e ela parte pro primeiro bebedouro. Como que funciona esse bebedouro? Esse aqui é um bebedouro, na verdade, de gaiola, não é um bebedouro para baia, tá? Esse galho é bravo. Não é um bebedouro para baia, mas ele me atendeu super bem pela quantidade de aves que eu tenho. Como que ele funciona? Quando ele tá vazio, ele fica para cima. Percebe que a água tá caindo? Ó, deixar vazar um pouquinho pra vocês verem. Ele fica para cima. Quando enche, ele para de sair água. Conforme a galinha vai bebendo, ó, a galinha vai bebendo água, o que acontece? Ele abaixa, né? Ainda está com peso de água. Ó, bebeu, abaixou. A água vai caindo. Conforme isso vai ficando vazio, ó, eu tô simulando com o meu dedo como se estivesse vazio, tá? Então vai caindo. E aí ele tem uma entrada aqui e tem uma saída para aqui. Aqui eu já passei para outra, que passou por aqui, foi para outra e tá atendendo 10 baias
esse único tambor. Esse tambor tem 50 litros, tá? O que isso é bom? Gente, tudo é bom. Antes eu tinha aqui 10 bebedouros pendurados. Eu perdia pelo menos 1h30 para lavar cada bebedouro, para lavar todos os bebedouros e trocar todas as águas. Aqui eu lavo esse tambor, né? Higienizo ele da maneira que eu achar melhor aqui, lavo ele certinho. Lavo cada bebedourinho desse, passando a mão para tirar a ração que fica no fundo. E pronto, 50 litros aqui pelo menos vai durar uns 2-3 dias, tá? Uns 2-3 dias dura. Então depois eu só venho e encho esse tambor. Pego uma mangueira e coloco nesse tambor, tá bem? Então aqui ele vai espalhar para todas as baias. Então eu só faço a troca em um lugar. Precisa ser assim? Não, você pode fazer do modo convencional, sabendo que você vai ter que lavar muito bem, sabendo que você vai ter que trocar a água direto, tá bom? Então aqui tá a parte do bebedouro. E a ração que a gente dá para as galinhas ornamentais, é a mesma ração que a gente daria para a galinha de granja, que é o que? A ração de postura. Aqui ela tem a mistura de milho, farelo de soja, o pré-mix com todos os nutrientes, tem cálcio, tudo certinho. Essa ração a gente compra pronta, tá? Você pode comprar de algumas raças famosas que existem por aí, que são as Premieres, tem a Purina, né? Mas aí fique à vontade. O que é ideal? Que faça o controle de ração certinho. Galinhas adultas que estão em fase de postura tem que comer a ração de postura ou poedeira. Franguinhos acima de 20 dias, eles já comem a ração de crescimento e engorda. E os pintinhos recém-nascidos até o 21º dia comem então a ração inicial, tá bom? Então essa é a ração que a gente dá para as galinhas. Galera, então aqui a gente já sabe qual é o tamanho ideal para uma baia, qual que é a ideia do bebedouro, né, da água, da ração. E agora a gente vem com as aves. Que ave escolher, qual ave comprar, né? Uma dica que eu dou. Comecem pelas aves que vocês gostam, pelas aves que vocês admiram, né? E aí depois vocês vão vendo se realmente é isso que vocês querem, se vocês querem vender ovos, o que vocês querem fazer, tá? Mas comecem pelas aves que vocês gostam, pelas raças que vocês gostam. Mas no outro vídeo a gente vai falar das diferentes raças e quais que eu indico. Aqui eu tenho ninho que eu comprei, essas cestinhas de mercados. Elas gostam bastante. Algumas não, né? Algumas elas preferem botar lá fora do ninho, mas tudo bem, serve para alguma coisa pelo menos para fazer uma cobertura. Mas ó, elas botam sem palha, por quê? Quando coloca palha, esses quadradinhos joga tudo para baixo. Mas quando elas estão chocas, o que eu faço? Forro certinho, coloco o feno limpo e aí elas chocam no ninho certinho, tá? Mas para botar eu deixo sem palha, porque senão elas fazem uma bagunça. Meu fazão, as fêmeas dele, né? Tá, galera? Então, é isso. Os ninhos também são importantes. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Não é legal que elas botem no chão, como aquela ali tá fazendo, porque bicho pode pegar, enfim, tá? Então, a parte da estrutura das baias, acho que ficou claro, né? Aqui tem mais baias, ó. Todas têm o mesmo portãozinho. Todas têm o mesmo padrão de tamanho, certinho. O que eu expliquei pra vocês das bramas, dos tamanhos, ó. Aqui eu tenho um macho e 3 fêmeas de Brahma barrado, por exemplo. A baia é o mesmo tamanho das outras. E é um tamanho bom ainda. A diferença ali é que eu coloquei 2 bebedouros para eles, porque eles são aves grandes. Aqui tem um ovo azul, que é uma das fêmeas Brahmas. Tá botando um ovo azul, ó. Né? E aqui, ó, o tamanho da ideal para elas. Nessa baia eu tenho os franguinhos. E ali eu tenho pintinhos de todas as raças. E um viveiro, que é sempre bom a gente ter, um viveiro para separação. Galinha choca, pintinho doente, galinha doente, enfim. Então essas são as dicas para a primeira parte de como criar as galinhas ornamentais. Gente, então essas dicas que eu passei aqui de medidas, elas são todas referentes ao que me atende, as aves que eu crio, são sedosa, polonesa e brahma.
as medidas são referentes a essas raças que eu crio, mas vocês podem fazer menor, pode fazer maior, pode fazer aberto, né? Tudo tem seu pró e seus prós e contras, né? Os lados positivos e negativos. Eu comecei fazendo essas baias abertas, só que chovia muito dentro e pegava muito sol. As aves ficavam molhadas, ficavam doentes e o sol deixava elas com muito calor. Então, fechando assim, o sol pega de lado no período da tarde e elas não se molham. Então eu preferi fazer com elas fechadas. O tamanho, não gosto de deixar elas em viveiros nem em lugares pequenos, então eu fiz esse tamanho. Tem baias aqui que estão com 6 aves, tem baias que estão com 3, mas atende normalmente pelo tamanho delas, tá? A questão das raças que eu falei, eu vou explicar no próximo vídeo. É interessante a gente pensar qual que é o fim que vocês querem criar. Se vocês querem criar para o hobby, se querem criar para venda de ovos, venda de pintinhos, quer ter as raças puras, não, quero ter só por ter. Então, assim, é legal a gente pensar em tudo isso, tá? Eu vou seguir no foco de quem quer criar para revender, para ter ovos, ter pintinhos, tá? Mas aí é legal que todo mundo que se interessa em aves ornamentais entenda qual é o processo, até pra gente poder valorizar quem cria e poder valorizar uma ave que saiu de um criador que segue todas as, vamos chamar de regras, né? De criação. A gente sabe que tem gasto com estrutura, tem gasto com alimentação, com vacina, com vermífugo, enfim. E aí, às vezes, quando a gente vai vender essas aves, vai comercializar os ovos, as pessoas acham, nossa, mas que caro, nossa, mas... Então é legal que as pessoas entendam também qual que é o processo de chegar um ovo na sua casa, né, de chegar um pintinho, de você vir e comprar um pintinho, tudo que a gente teve que fazer para poder ter essas aves, né? Uma ave para chegar num padrão bem legal, a gente demora aí 3 anos, 4 anos trabalhando a mesma cor, a mesma raça. Então, quando você encontrar uma galinha de padrão muito bom, que você olhar e falar, nossa, que padrão lindo, valorize aquela ave, porque ela passou por um trabalho genético pesado, né? A gente demora aí uns 3, 4 anos para conseguir uma ave de padrão bem legal. Como é o caso das polonesas camurças aqui, que é uma continuação do trabalho que o Márcio Bileski, do Topete de Ouro, faz. As polonesas camurças que eu mostrei nos outros vídeos são uma genética minha. Então, assim, demora, não é rápido, tá? Eu tenho os pais delas, tenho os filhos ali e já vou tirar os pintinhos delas. Então já vai para a 3ª geração. A partir da 3ª geração já começa a sair umas coisas mais legais. E por aí vai, tá? Então é legal que todo mundo entenda qual que é o processo, qual que é o trabalho de quem faz isso tudo certinho, beleza? Como eu postei no Instagram, você encontra a foto da loja aqui, mas valorizem as aves de qualidade, tá? Eu tenho vídeos aí mostrando sobre os padrões. Nós que criamos as aves com padrão e tal, a gente não quer que vocês parem de comprar as outras aves, ou que vocês, sei lá, xinguem os outros criadores, enfim, não é nada disso. É vocês entender qual que é a diferença mesmo. A diferença de uma ave que tem um padrão, uma ave que segue os padrões e uma ave que não segue, né? Para vocês também não serem trapaceados, não serem passados as pernas. E para vocês também não acabar se envolvendo em discussões bobas, né? Tipo, nossa, aquele cara é muito careiro, aquela ave é muito cara. Sendo que ela tem o seu valor de mercado, muito menor do que o sentimental, claro, mas proporcional àquilo que realmente, aquele trabalho que a gente teve, né? Quem cria sabe o trabalho que é ter umas aves de padrões para as pessoas falarem, nossa, que caro. A gente pensa, eu não queria nem estar vendendo ainda, tô pedindo um valor, né? Que às vezes nem vale aquele valor ali, a gente vende pela quantidade e tal, mas o valor sentimental às vezes é maior e a pessoa ainda acha caro. Então é legal saber diferenciar uma galinha de padrão, uma galinha que não tem um padrão, as aves que realmente têm o seu valor e as que têm o valor inferior, né? O valor mais baixo. Então é isso, eu acho que todos os vídeos a gente não tem que ter medo de falar de valor, porque é uma dúvida que as pessoas têm, quanto que vale a dúzia de ovo, quanto que vale pintinho, adulto. Eu vou passar a média dos criadores que eu conheço, né? O meu valor não tá fora disso, então acho que não tem problema a gente falar de valores e enfim, tá? Mas é mais pra gente entender o processo mesmo da criação, beleza? Muito obrigado e até a próxima.